A paz do Senhor a todos. Eu te convido agora para louvar e adorar o Senhor. Você que acabou de entrar na transmissão, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao segundo culto transmitido no canal do Ministério Folha em Branco. Esse é o segundo culto do Falando de Deus, sendo transmitido no nosso canal. Se você ainda que não teve tempo ainda de se inscrever, corre aqui, já se inscreve e aciona aquele sininho de notificação, porque todo domingo a gente vai ter um culto novo para você. Hoje eu quero falar com vocês sobre promessas. Você sabe o significado da palavra promessa? Promessa é um compromisso de se fazer alguma coisa. Então você chega para alguém e fala assim, olha, pode contar comigo, eu te prometo que eu vou fazer. Então você se comprometeu com aquela pessoa que você vai fazer alguma coisa. Em Números 23:19, a Bíblia diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não mente, irmãos. Deus não diz, olha, hoje você pode contar comigo, e amanhã falar, não falei isso. O que Deus fala, o que Deus te promete, Ele cumpre. As promessas do Senhor não são só para mim. Elas são para mim e são para você. Você que está aí na transmissão, você sabia que Deus tem promessa para você? Deus não faz acepção de pessoas. Ele não fala, olha, é só para aquele ali, é só para aquele ali. Não, é para mim e para você. Ele não ama a mim muito mais do que Ele ama você. Ele ama você que está assistindo agora, Ele ama você que vai me assistir. Daqui a pouco você vai assistir esse culto. O amor dele é o mesmo para todos. E Abraão, ele já tinha, vocês lembram disso? Abraão já tinha 100 anos. E ele já achava que a promessa do filho da promessa não ia nunca chegar. Ele toma até uma atitude, ele acaba desobedecendo o Senhor, vamos dizer assim. E ele age por ele mesmo. Mas o Senhor tinha uma promessa, o filho da promessa para entregar para ele, Isaque. E ele cumpriu. Noé levou 100 anos para construir a arca. Imagina Noé construindo a arca, as pessoas passando e ridicularizando ele. Mas Deus cumpriu a promessa na vida de Noé. E se Deus cumpriu a promessa na vida de Noé, na vida de Abraão, Ele vai cumprir a promessa na vida de você. Deus cumpre o que prometeu. Mesmo quando a gente acha que Ele esqueceu, Ele não esqueceu não. Só que tem uma coisinha, Deus, Ele não cumpre a promessa no nosso tempo. Ah, Deus, eu quero para amanhã. Não, Ele vai te preparar para você receber a sua promessa. Por isso, muitas vezes, a sua promessa leva um tempo para se cumprir. Não esqueça, se o Senhor te prometeu algo, Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, mas Ele vai cumprir. Tenha paciência, tenha fé e persevere e receba a sua promessa em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Ó Senhor, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confia nele, confia, ele é o Deus eterno. Queremos o teu amor, ouve comigo, diga, e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nós, na minha, na tua. Confia no amor dele, ele tudo fará. Entrega a tua vida para ele, experimenta, e ele tudo fará. Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, diga, aleluia, glória te damos, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, seja bem-vindo a mais uma série de Falando de Deus, e agora sendo transmitido no canal do Ministério Folha em Branco, e para nós é uma grande alegria. Quero que Deus fale grandemente ao teu coração nessa palavra que Ele vem nos trazer esse final de tarde. Não sei se você já ouviu, às vezes até em noticiário, até de pessoas, né, públicas falando, né, que, puxa vida, né, como é que Deus permite que uma tragédia dessa aconteça, como é que Deus permite, né, que esse tipo de acontecimento tenha ocorrido, né, atingindo pessoas inocentes, crianças, mulheres, etc. Eu acho que todo mundo já ouviu algum comentário nesse sentido. É interessante que teve uma entrevista na TV americana, da CBS, que é passada nos Estados Unidos pelas manhãs, da filha do pastor Billy Graham. E eu queria só ler para vocês um pouco dessa entrevista e o que ela respondeu a um questionamento que a repórter Jane Clayson fez para ela naquele momento da entrevista. Então ela perguntou para ela o seguinte: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Dia 11 de setembro, todos já sabem que foi o acontecimento do ataque terrorista aos prédios do World Trade Center. E Anne Graham, a filha do pastor então Billy Graham, responde, né, de uma forma muito sábia para ela o seguinte: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos temos dito a Deus para não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que ele calmamente nos deixou.
Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques de terroristas, tiroteios em escolas e outros mais, eu creio que tudo isso começou desde que Madeleine Murray, defendia arduamente o ateísmo e ela chamava a religião de um ato de ignorância e de superstição. E fundou, inclusive, uma associação de ateus. E ela morreu assassinada junto com seu filho e com seu neto, por um ex-funcionário da sua associação em 1995. Foi uma morte bem trágica e comentada na época. Então, Murray se queixou judicialmente para impedir que as orações nas escolas americanas, e que era tradicional, acontecessem. E a justiça concordou. E nós concordamos com a sua opinião, diz aqui a entrevistada. Aí, depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não roubar e devemos amar ao próximo a nós mesmos. E nós concordamos com esse pedido. Logo depois, Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque as suas personalidades e informações ficariam distorcidas e poderia prejudicar sua autoestima, e nós dissemos: um perito desse assunto deve saber o que está falando. E então, concordamos com ele. Por incrível que pareça, o filho dele se suicidou. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando eles se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia tocar nos alunos. Há uma grande diferença entre disciplinar e tocar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto e elas assim, se assim elas quisessem, e nós aceitamos sem ao menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos: está bem. Então alguém sugeriu que os jovens deveriam ver fotografias de mulheres nuas como algo bom e sadio, uma apreciação natural do corpo feminino. Depois, uma outra pessoa levou isso ao passo mais adiante e publicou fotos de uma criança nua. E foi mais além ainda, colocou-a à disposição na internet. E nós dissemos: está bem, isso é democracia, eles têm o direito de liberdade de se expressar e fazer isso. Agora nós estamos nos perguntando: por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado? Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprio? Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender. Nós escolhemos só aquilo que nós semeamos. Certa vez, uma menina escreveu um bilhetinho para Deus: Senhor, por que não salvas aquela criança da escola? E a resposta de Deus foi: querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem por que o mundo está indo de passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e TVs dizem, mas duvidamos do que a Bíblia e a igreja nos ensinam, e que até dizemos seguir, mas muitas vezes não praticamos. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. É triste ver como o material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis durante o resto da semana. Chega a ser engraçado, mas nós nos preocupamos mais com o que as outras pessoas pensam a nosso respeito do que o que Deus pensa de nós. Onde existe Deus, existe fome, mas encontra-se alimento. Existe dor, mas encontra-se remédio. Existe guerra, mas pode-se estabelecer a paz. Existem problemas, mas também há soluções. Pode-se estar só, mas não há solidão. Onde Deus não está,
A fome mata, a dor enlouquece, a guerra dizima, os problemas são senhores e a solidão é companheira mesmo no meio da multidão. Cabe cada um fazer a sua escolha e receber os resultados. Palavras de Anne Graham, evangelista protestante americana, segunda filha de Billy Graham e de Ruth Graham. Ela fundou o Ministério Angel e é autora de 11 livros, dos quais o mais conhecido é Just Give Me, Jesus, só me dê Jesus. Amém? Que você guarde esse testemunho dessa mulher de Deus no seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João 14, do versículo 1 ao versículo 15, que tem uma correlação ao texto que nós acabamos de ler e compartilhar. João 14, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e algumas palavras dizem muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se você realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém. Glória seja dada a Deus. Até aqui, até o versículo 15. A primeira pergunta que eu gostaria de lançar à igreja, a você, meu irmão e minha irmã, é: você crê que está debaixo da promessa de Deus? Você crê que você está debaixo da promessa de Deus? Isso é uma resposta que você mesmo vai dar para você. O nosso caminhar com Cristo é como uma grande escadaria e cada degrau seria como nós estivéssemos subindo, né, na intimidade com Deus, na intimidade com Cristo. E se nós pudéssemos exemplificar essa escadaria, ou esses degraus, espiritualmente, é claro, né, poderíamos dizer que passamos, né, ou estamos em algum momento, em algum ponto, em algum degrau. Vamos tentar aqui ilustrar, tentar dar algum exemplo. Vamos dizer que o primeiro degrau seja o degrau da nossa conversão. Então, a gente só o primeiro degrau é o degrau de quando nós nos convertemos. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós abrimos nosso coração e quando a nossa mente espiritual, nosso coração, nosso ser, começa a ter uma intimidade com Deus. Aí você sobe um segundo degrau, que é o degrau da promessa. O degrau da promessa que Deus tem para nossas vidas, da promessa que Deus fez conosco, da aliança que Deus fez conosco. Aí você sobe mais um degrau, que é o degrau da fé. Tudo é um exercício de aprendizado com Deus. Aí no terceiro degrau da fé, nós passamos a exercitar a nossa fé, a crer nas coisas que nós não vemos, a crer nos milagres de Cristo, a acreditar que Cristo não nos deixará sozinho do sobrenatural de Deus. Aí você sobe mais um degrau, que é o degrau da bênção. Você começa a ser abençoado por Deus, porque nós estamos debaixo da proteção de Deus e Deus começa a nos abençoar de uma forma sobrenatural.
além daquilo que nós pedimos. Aí você começa, sobe mais um degrau, você recebe de Deus autoridade. Autoridade para pisar a cabeça da serpente, autoridade para profetizar a cura, autoridade para profetizar a bênção, autoridade para profetizar um coração quebrantado. Você começa a viver a autoridade que Deus nos coloca. Então, por isso que no versículo 1, Cristo começa mencionando, no versículo 1, com os seus discípulos, o seguinte, ele diz assim, não se perturbe o vosso coração, o coração de vocês, creia em Deus e creia em mim. Olha que interessante. Então, na primeira parte, Cristo começa a palavra trazendo calmaria ao coração dos seus discípulos, para os fortalecer, o coração que estavam turbados. Então, Cristo fala, né, alerta, né, porque ele seria traído e o seu tempo com eles era breve. Então, o coração dos discípulos estava turbado, estava preocupado, estava entristecido, assim como o nosso coração muitas vezes fica. E Cristo, então, estava passando aos seus discípulos os seus últimos ensinamentos aqui na terra. E se nós analisarmos nossas vidas, a singularidade dessa palavra, veremos que existem momentos que o nosso coração também fica turbado, que também fica temeroso, que também fica preocupado, e o mundo tem vivido momentos assim, mas Cristo trouxe uma palavra no primeiro versículo para tranquilizar os seus discípulos e para tranquilizar nossas vidas. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele diz, creio em Deus, creio em mim, descansa em mim, entrega nos meus pés, fica tranquilo, eu estou com vocês. Cristo fala de uma forma para provocar, para enfatizar, para destacar, para dar ênfase à importância de termos fé. Termos fé, cremos na palavra, cremos no Mestre, cremos que Cristo é o Filho de Deus, que ele veio para nos trazer paz, e paz que excede todo o entendimento, e o Cristo está no Pai, e o Pai está em Cristo. Então tudo ele pode. As situações que fogem ao nosso controle nos deixa com o coração aflito, aturbado, desesperados, mas Cristo está no controle de todas as coisas. Aquilo que atinge, enche a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo isso nos abala. E o que nós fazemos? E o que fazer? A resposta vem, nos mostra que o mundo, que a força do nosso braço é insuficiente para acalmar o nosso coração. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor, por isso nós precisamos entrar no braço do Senhor, estarmos debaixo da bênção do Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele está sentado no trono, porque Ele está à direita do Deus Pai, porque Ele tem o livro da história de nossas vidas, nas suas poderosas mãos, tudo Ele sabe, tudo Ele conhece, e Ele vai ter palavras terapêuticas, palavras de alento, palavras de esperança, palavras de nos fortalecimento para nossas vidas. Cristo está nos encorajando a confiarmos nele, no Deus Todo-Poderoso, nesse primeiro versículo. No versículo 2, na casa do meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou lhes preparar lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Deixa eu dar uma ilustração, um exemplo. Você já foi convidado por um parente, por um amigo próximo, às vezes mora distante, aí visitá-lo, passar alguns dias com ele? Acho que alguns já foram, todos já foram um dia. Então ele nos convida para ir na casa dele, fala, vem para cá, e vai ter tudo pronto para quando você chegar. Normalmente ele prepara às vezes um quarto, um local para você ficar, te acomodar bem. Às vezes ele até desloca filho, desloca cachorro, desloca tudo da casa para preparar o lugar ali para você ser bem recebido, com o conforto que ele pode te oferecer, com tudo que de bom que ele pode te oferecer, e ele recebe você com carinho, com alegria e te oferece o melhor. E lá passamos alguns dias, alguns momentos, nos confraternizamos, nos alegramos e nos divertimos. Todos acho que já aconteceram isso. Cristo está fazendo a mesma coisa quando ele fala nesse versículo. Ele está nos dizendo a mesma coisa nesse versículo, mas existem algumas diferenças importantes que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, a casa do parente, do amigo, ela é temporária. A casa que Cristo está nos preparando, ela é definitiva. A Nova Jerusalém é definitiva. É para a vida eterna. Na casa do parente, eles preparam o que acham que é o melhor e o que eles têm de melhor naquele momento. Na casa de Cristo, que está sendo preparada para nós, é o melhor do melhor e não existe nada que se compara no mundo.
Na casa do parente, do amigo, a nossa chegada é aguardada. Na casa de Cristo, o próprio Cristo vem nos buscar. O próprio Cristo vem nos buscar e nos levar à sua casa, à sua morada, que também será nossa. Olha a diferença. Creia, meu irmão e minha irmã, que o próprio Cristo virá nos buscar, nos levar para a Nova Jerusalém. Então, creia na promessa do Senhor. Creia na promessa do Senhor. No versículo 4 diz assim: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja que interessante. A forma que Cristo ensina os seus discípulos e que nos ensina, ele sempre provoca nas suas perguntas, nos seus questionamentos, a nossa fé. E ele fazia isso com os seus discípulos. Então, o versículo 4, que Cristo fala aqui, ele não está fazendo uma pergunta aos discípulos, mas está afirmando a eles: vocês conhecem para onde eu vou. Ele está dizendo: ó, você sabe para onde eu vou, vocês conhecem. Então, Cristo sabia que eles, os seus discípulos, conheciam a resposta, sabiam da resposta, mas o coração turbado deles, preocupados, deixou eles como fossem cegos ao entendimento espiritual. E era o desejo de estar com Cristo o tempo todo, de que Cristo não fosse embora. Por isso Tomé questiona Cristo no versículo 5, dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Ora, o próprio Cristo já tinha respondido essa pergunta no versículo 2, quando ele afirma que estaria indo para a casa do Pai preparar-nos um lugar. Então ele já tinha respondido isso. Ele já tinha falado isso no versículo 2. E Tomé faz uma pergunta como se não soubesse da resposta. Ou seja, o caminho que Cristo estava se referindo é o que levaria à casa do Deus vivo, à casa do Pai. O mesmo caminho que nós decidimos escolher. Então o versículo 6 responde a Tomé a pergunta que ele fez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Cristo, eu sou o caminho. Esse é o caminho. Continua me seguindo, continua me buscando, continua estando na minha presença, que você vai chegar à casa do Pai. Então, o caminho, nosso caminho é o Cristo. Não temos que ficar procurando outro caminho. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, e nós entregamos a nossa vida a Cristo, é como se nós recebêssemos um mapa da direção, do caminho que nos levará a estarmos na casa do Pai, porque não existe outro caminho, não existe atalho, não temos como cortar caminho, não tem rota alternativa, não tem uma outra forma de chegarmos a não ser através de Cristo e somente através de Cristo. Então, acho que todos nós entendemos isso, mas havia uma necessidade dos discípulos, em virtude do que eles estavam passando naquele momento, de ter de Deus uma confirmação, né, uma palavra de alento. Isso é normal em nossas vidas, isso acontece nas nossas vidas, isso acontece na sua vida, isso acontece na minha vida. E nós perguntarmos a Deus. Aí lá no versículo 7, se você realmente me conhece, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí disse Felipe, Senhor, de novo, né, o discípulo, né, agora outro, né, questionando. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Ou seja, Deus está usando a Cristo para realizar sua obra. Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Os 5 versículos que nós lemos, do 7 ao 11, temos novamente Cristo ensinando e provocando a fé dos discípulos, como a nossa também, como é maravilhoso o aprendizado que Deus nos dá. Ele nos ensina com riqueza de detalhes. Cristo começa o versículo 7, irmão, jogando no ar a verdade, uma verdade que mais que o entendimento dependeria da fé daqueles homens, da fé dos discípulos, da nossa fé. Se você realmente me conhece, conhece também o meu Pai. Para você ter entendimento dessa palavra, você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa crer. E eu te pergunto, você conhece a Cristo?
Se você conhece a Cristo, você conhece o que Cristo está dizendo. Ou quem conhece a Cristo, conhece o próprio Deus. Cristo é um espelho que reflete o próprio Deus. Cristo nos leva à intimidade com Deus. Com Cristo vivemos a boa, agradável e boa vontade de Deus. Por isso Cristo afirma que na parte B do versículo 7, já agora vocês conhecem e o têm visto. Ora, se você conhece a Cristo, você conhece o próprio Deus, a Trindade. E conhecer e ver a Cristo se refere não através de olhos carnais, mas sim com olhos espirituais. Não estamos falando de olhos, de sentimentos humanos, mas de uma profunda intimidade espiritual com Deus. E essa intimidade nos permite abrir os olhos espirituais. Deus requer de nós, Deus quer isto de você, meu irmão e meu irmão, e uma intimidade profunda para que possamos vê-lo como Cristo nos ensina. É a palavra que diz. Então, voltando para o versículo 8, 9, no 8 diz assim, diz Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Observe que o discípulo interage com Cristo durante o seu aprendizado. Deus quer que você interaja com Ele durante o seu aprendizado, em tudo. Sonhos, projetos, desejos, plano, tudo. Tudo Deus quer que nós interagimos com Ele. Felipe estava com um entendimento humano do que Cristo estava falando e não espiritual. Por isso que ele não estava compreendendo. A sua pergunta não era de vamos dizer assim, de um homem que viveu e andou com Cristo. E seu sentimento humano, ele ofuscou o homem espiritual. Ele abafou o homem espiritual. Por isso Felipe faz a pergunta ao Senhor. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E isso acontece conosco. E nos faz fazer perguntas e questionamentos semelhantes do que nós já sabemos e conhecemos. Deixa eu dar um exemplo. Quando você se pergunta, será que Deus está nessa causa? Ora, se você está em Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, se você está nas mãos de Cristo, é claro que Cristo está nessa causa. E você sabe disso. Mas nós perguntamos, nós queremos que Deus use alguém para nos trazer a resposta, a confirmação, para nos trazer uma profecia. É normal do ser humano. Nós temos que viver os milagres de Deus para que nossa fé se fortaleça. E por isso que Felipe também faz a mesma pergunta. Por isso que ele também tem esse mesmo questionamento. Aí Jesus responde para ele, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Nós perguntamos como pode Felipe fazer pergunta dessa andando com o próprio Cristo? Como é que ele poderia ter feito essa pergunta, sendo que ele andou com tanto tempo com Cristo? Deixa eu te responder, conosco acontece a mesma coisa, só que de uma forma às vezes diferente, mas acontece do mesmo jeito. Nós aceitamos a Cristo, nós adoramos a Cristo, nós oramos a Cristo, nós somos abençoados por Cristo, nós andamos com Cristo e nós nos vemos fazendo a mesma pergunta, mostra-nos o Pai. Mostra que está conosco, mostra que está na minha luta. Nossa luta, nossos temores muitas vezes nos cegam espiritualmente. O nosso coração turbado nos cega espiritualmente. Cristo está sempre ao nosso lado. Cristo vai estar sempre à frente da nossa batalha. Cristo vai estar sempre zelando por nós o tempo todo. Cristo está sempre no nosso barco. E por que nos vemos às vezes fazendo a mesma pergunta que Felipe fez? Com outras palavras, mas a mesma pergunta. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos que o Senhor está conosco. Mostra-nos, Senhor, que o Senhor está no barco. Lembra dos discípulos, quando Cristo estava no barco com eles, mas estava dormindo, veio a tempestade, e eles acordam desesperados, Senhor, o Senhor não se preocupa que nós pereçamos? Você acha que Cristo ia deixar eles perecer? Se ele tinha falado que eles iam chegar do outro lado? Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ainda bem que temos um ótimo, um excelente, professor, um excelente mestre. Cristo, na sua infinita sabedoria, ensina aos seus discípulos a despeito dos seus questionamentos e das suas dúvidas. O mesmo Cristo que faz comigo e com você hoje,
nos ensina o tempo todo. Nos ensina o tempo todo. Temos no versículo 10 aqui que nós lemos, Cristo perguntando e respondendo aos discípulos de forma enfática, verdadeira, de modo a provocar-lhes o exercício da fé. O tempo todo Cristo está provocando o exercício da fé dos seus discípulos. Então Cristo pergunta, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Esse foi o meu ensinamento em todo o tempo que estivemos juntos, andamos juntos, vivenciamos juntos, compartilhamos juntos. Cristo está dizendo, olha, nós andamos juntos, fizemos tantas coisas juntos, você viu os milagres, você viu os ensinamentos, você viu minhas pregações, vocês viram as coisas acontecer de forma sobrenatural, e mesmo assim você não consegue entender o significado do que eu estou dizendo para vocês. E aí Cristo pergunta, você não crê que eu estou no Pai? Você não crê que o Pai está em mim? Aí lá continuando, e as palavras que eu digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a obra. Então Cristo está dizendo assim, ó, tudo que eu fiz, todos os milagres, todos os ensinamentos, todas as curas, tudo foi por intermédio do Pai que está em mim, que vive em mim e que realiza as suas obras. Quando somos servos de Cristo, aceitamos a Cristo, Ele passa a habitar em nós e nós estamos em Cristo. Então veja o quanto importante e maravilhoso é estarmos em obediência ao Senhor. Porque aí nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Aí Cristo continua, no versículo 11. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das obras. Em resumo, Cristo está dizendo, ó, pela fé, creia que Cristo está no Pai e que o Pai está em Cristo. Pela fé, creia que as obras que foram feitas por intermédio do Pai, de Cristo, foi por intermédio do Pai, que está em Cristo. Ou seja, sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não temos como agradar a Deus. Se nós não acreditarmos, nós não temos como agradar a Deus. Temos que crer, temos que ter fé. Versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Olha que coisa maravilhosa. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha a autoridade que Deus nos deixa. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. No versículo 12, Cristo está agora afirmando aos seus discípulos e a nós que estamos revestidos pela autoridade do seu nome. E que faremos obras que Cristo também fez, e não só isso, faremos obras ainda maiores. Ele está nos referindo não a obras do mundo, mas assim às obras espirituais. Então ele está referindo a obras espirituais. Então, se repetirmos e praticarmos as obras do Senhor, em nome do Senhor, é porque nós estamos revestidos pela autoridade do Senhor. É como se Deus nos passasse, Cristo nos passasse uma procuração para poder, através do seu nome, curar enfermos, ressuscitar mortos, curar aleijados, expulsar demônios, colocar o inferno por terra. Esta autoridade, esta cobertura espiritual, Cristo nos dá através da afirmação da sua palavra. Cristo afirma que faríamos obras ainda maiores do que ele fez, com autoridade, com a unção dobrada, com o operar de Cristo, através do nome de Cristo, operaríamos milagres. Seria como se receber de Cristo uma procuração para agirmos em seu nome, para profetizarmos milagres maiores que Cristo fez. Aí você pergunta, como isso é possível? Fazemos milagres maior que Jesus fez. A resposta está no amor de Deus por nós, na forma imensurável do seu imenso amor por nossas vidas. E assim Deus age de forma sobrenatural sobre nós. Deus quer nos usar, irmão e irmã. Se prepara, porque Deus fará grandes obras através da sua vida. Deus quer fazer grandes obras através das nossas vidas. Ele quer nos usar para abençoar o próximo. Ele quer nos usar para operar milagres, porque é a palavra de Deus que diz. Ele quer nos passar essa procuração. Então toma posse da tua autoridade, da tua vitória. E aí Deus fala lá, eu farei o que vocês pedirem em meu nome,
para que o Pai seja glorificado. Ou seja, se nós tivermos intimidade com Cristo, na presença de Cristo, próximo a Cristo, em obediência a Cristo, nós faremos coisas maiores ainda. E quem será glorificado? Deus. O nome do Pai será glorificado. Cristo está afirmando que tudo que pedimos, se estivermos em obediência, comunhão com Deus, tudo, absolutamente tudo, Ele ouvirá e atenderá. Tudo. É a palavra de Deus. Não para a glória de homens, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E ele repete isso aí 2 vezes. Eu farei, eu farei. Ele está afirmando que vai fazer na sua vida, que vai fazer na sua família, que vai fazer na sua casa, no nome de Jesus. Ele está afirmando. E se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Para que tudo isso aconteça, é necessário obediência. Obediência. Temos falado incessantemente nos cultos que a bênção está atrelado à nossa obediência a Deus, não a homens, a Deus. Para tomarmos posse da bênção, obedeça. Para tomar posse da sua promessa, obedeça. E o segredo está na obediência, na intimidade com Deus. No Evangelho, nós encontraremos o consolo que precisamos, o refúgio que não se abala, a coluna que não se move. O próprio Cristo nos prometeu isto. Esta é a promessa de Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, irmão. Que tudo está na mão do Senhor. A morte não tem a última palavra. Jesus está no trono e ele virá voltar para buscar a sua igreja. Os eleitos, os escolhidos. Quero orar por você nesse momento, onde você estiver. Quero orar para que a sua vida esteja nas mãos do Senhor, para que você confie plenamente no Senhor, para que você creia nas promessas de Deus, para que você creia que você é um eleito a morar na Nova Jerusalém, para que você creia que você é um escolhido de Deus e para que você tome posse da sua vitória e você possa repetir em alto bom tom: eu estou debaixo da promessa de Deus. Eu estou debaixo da promessa de Deus. Onde você estiver, se você puder, feche teus olhos, abra o teu coração para Cristo e receba aquilo que Deus nos está entregando esta tarde, porque é promessa de Deus, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, porque Ele vai operar milagre na sua vida. E aquilo que você acha que é impossível, você vai tomar posse em nome de Jesus. Querido, amado Deus, amado Pai, em teu nome, Pai querido, eu apresento a cada vida, Pai, que está participando desse culto, Senhor. A cada um que está ouvindo, assistindo a esse culto, que receba esta palavra de promessa, Pai. Que eles creiam verdadeiramente, pela fé, Pai, amado Deus, no Cristo que está em Deus e que Deus está em Cristo, Pai. No Cristo que tudo pode, Pai. No Cristo que tudo opera, Pai. No Cristo, Pai amado, que faz o milagre, Pai. No Cristo, Pai amado, que nos reveste de autoridade, Pai. Que eles creiam que a autoridade está sobre suas vidas, Pai querido, e que eles vão profetizar sim, Pai amado, a cura, profetizar sim, Pai amado, a vitória, profetizar sim sobre a família, Pai, sobre o seu trabalho, Pai amado, sobre a sua casa, sobre a sua vida espiritual, no nome santo de Jesus, Pai. Visita agora com o teu Espírito, Pai, transforma essas vidas, Pai amado, no nome de Jesus, Pai. Faz um milagre, Pai querido, na casa desses que estão ouvindo, Pai amado. Visita agora com um tremendo poder, Pai querido, e que a cabeça da serpente seja pisada, Pai, em nome de Jesus, Pai, que toda enfermidade caia por terra, Pai, que toda preocupação caia por terra, que o coração turbado, Pai amado, seja acalmado, Pai, no nome santo do teu nome, Pai, na autoridade ao qual o Senhor nos reveste, Pai querido, eu te peço, Pai amado, visita cada um, Senhor. Eu como homem, Pai, não posso visitar, eu como homem, Pai, não posso estar em todos esses lugares, Pai, mas tu, Pai, tu és Deus, Pai amado, e teu Espírito pode, Pai, teu Espírito pode, Pai, visitar, Pai, encher, Pai amado, transformar, Pai, curar, Pai. Em teu nome nós cremos, Pai amado, que os 4 cantos, Pai, norte, sul, leste e oeste, será visitado para a honra e glória do seu santo nome. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Amém. Glória seja dada a Deus. Hoje nós estamos falando sobre promessas. Nós estamos embaixo das promessas de Deus. Aí você vira para mim e fala, mas ele tem promessa para mim, mas já se passaram tantos anos, eu acho que ele esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você. Amém. Muitas vezes ele está preparando você para você receber a sua promessa. Muitas vezes esse período da espera da promessa, ele está trabalhando no seu caráter.
Mas a Bíblia fala que ele não mente. Ele não é que nem um homem que promete hoje e amanhã esquece. Ele não esquece. E se ele tem uma promessa para você, ele vai cumprir no tempo dele. Amém. Tenha paciência, tenha fé, persista, porque você vai receber a sua promessa em nome de Jesus. Amém? Você sabia que você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro? Ah, mas como é que eu faço isso, pastora? Você escolhendo Jesus para ser o seu Senhor, para ser o Senhor da sua vida, para ser o Salvador da sua vida. Amém. Jesus, como pastor, ele vai te guiar, ele vai te levar para o caminho certo. Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida, a gente diz, ah não, eu vou para a esquerda, ah não, eu vou para a direita, mas esquece de perguntar Jesus. E aí as coisas começam a dar errado, aí você fala, ah, Jesus esqueceu de mim. Não, ele não esqueceu. Nós é que decidimos andar sozinhos. E hoje ele te faz um convite. Anda comigo. Amém. Anda comigo que eu vou te guiar. Eu vou estar com você no vale, eu vou estar com você quando você sair do vale, eu vou estar com você durante o vale. Amém. Me aceita. E para isso eu vou pedir para você repetir comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço, Jesus, que você coloque meu nome no livro da vida. Senhor, eu te convido para habitar no meu coração e na minha vida. Senhor, faz morada em mim para sempre. Amém. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, deixe o seu nome no chat, que no final da transmissão nós iremos orar por você. Um grande beijo. Amém. E você, já falou de Deus hoje? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram desse culto, do Falando de Deus, sendo transmitido no canal do Ministério Folha em Branco. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve, compartilhe o link desse canal com um amigo seu, tá certo? Deixe pedidos de oração, nós podemos orar por você, podemos interceder por você. Em Números 6:24 diz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Um grande beijo, não esqueça de deixar o seu pedido de oração no canal do Ministério Folha em Branco. Até o próximo culto, que o Senhor te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém.